em Goiânia, porque nós vamos falar hoje sobre assuntos que a gente tratou até a semana passada na sabatina que a gente fez com os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Vieram 7 deles que foram postos até agora, só faltou Vanderlan Cardoso. E faltou não por falta de oportunidade, porque a gente deu 3 oportunidades para que ele viesse, 3 datas diferentes, mas a assessoria disse que não achou espaço na agenda. Mas tudo bem. Como a gente discutiu essas questões, todos os programas, com todos os pré-candidatos que aqui estiveram, a gente decidiu fazer o seguinte: a partir de agora, toda quarta-feira, a gente vai colocar em discussão Goiânia. Goiânia e seus problemas. Mas, mais do que isso, Goiânia, seus problemas e as suas soluções. Quais seriam? Os pré-candidatos que estiveram aqui responderam cada um à sua maneira, alguns, evidentemente, que fugindo das respostas objetivas, fugindo objetivamente das respostas, mas a gente buscou saber deles quais seriam as propostas. Mas hoje, no programa de hoje, a gente vai receber aqui 2 convidados que são as pessoas igualmente responsáveis, talvez tanto quanto o prefeito, mas que são também responsáveis por esses problemas que estão acontecendo na cidade. Se estão acontecendo, por quê? Porque a fiscalização que deveria ser exercida pelos vereadores de Goiânia talvez não esteja sendo tão eficiente para que o prefeito coloque o trilho, aliás, coloque o trem no trilho, né? Porque aí descarrilhou tudo mesmo, né? Porque é o que parece que está acontecendo aqui em Goiânia. O trem está descarrilhado. O que está acontecendo com Goiânia? A pergunta vai ser, então, para esses 2 vereadores que gentilmente atenderam ao nosso convite. Começa apresentando primeiro as mulheres, Sabrina Garcês, ela que é vereadora pelo Partido Republicano e é também presidente do Diretório Municipal do Partido. Tudo bem, vereadora? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, os nossos telespectadores. Boa noite, meu colega de bancada aqui também, vereador Lucas Quitão. É um prazer falar com vocês. Prazer receber você, mais uma vez, receber a senhora, né, mais uma vez. E obrigado também por já me ajudar a apresentar o outro convidado, que é o Lucas Quitão, que é vereador aqui por Goiânia, pelo Partido União Brasil. Tudo bem, vereador? Boa noite. Tudo bem, Paulo, uma boa noite. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecer também a produção da TV Brasil Central, cumprimentar a minha amiga e colega, a vereadora Sabrina, e principalmente nossa audiência qualificada à disposição. Legal. Só lembrando, né, que esse programa é transmitido pela TV Brasil Central, que tem uma parceria com a TV Assembleia Legislativa, que nesse momento também está transmitindo o programa. É uma parceria que existe já há anos, né, que está sendo colocada cada vez mais em prática, nessa parceria de trocar conteúdo, exibir programas lá e aqui e lá, enfim. É uma parceria que tem dado muitos bons resultados e a gente espera que continue sempre. Eu quero informar você, telespectador, e isso não vai ser novidade, é que naturalmente que a gente convidou também um representante da Prefeitura de Goiânia para vir ao programa, principalmente num dia em que a Polícia Civil realizou uma operação na CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Goiânia, e o prefeito acabou afastando, dizem que foi a pedido dele, mas enfim, Denis Pereira, que era o presidente da Secretaria de Infraestrutura, já não é mais secretário. Mas a gente convidou e eu perguntei à produção com quem vocês falaram. Tá no ponto, Juliana? Eu perguntei, a prefeitura disse que não vai mandar ninguém, mas vamos lá, para ter a prova da coisa, eu sei que você acredita em mim, mas é bom que a gente exiba isso também. Está aí, Paulo Berings, eu, mensagem de voz, depois embaixo. A prefeitura, eu perguntei à produção, a prefeitura vai mandar um representante? Quem é? Não, a prefeitura não irá mandar representante. No máximo, nota retorno, a chamada nota pé, que eu já rasguei, mas rasguei muitas vezes, viu, vereador? De raiva, de indignação, melhor, porque é uma falta de respeito não comigo, exatamente, mas com você, telespectador, que eventualmente pode ter ajudado a colocar lá naquela cadeira de prefeito o atual prefeito Rogério Cruz. Eu entrevistei o prefeito Rogério Cruz e fiz as perguntas a ele. E, para ser bem sincero, na minha avaliação, até ser bem moderado, ele se esquivou de respostas mais objetivas e fez parecer na entrevista que está fazendo uma administração maravilhosa. Não é que a gente ouve das pessoas pela cidade. Os senhores vereadores, por mais que defendam
o prefeito haverá de concordar que, embora ele possa até estar acertando, e tomara que esteja acertando em algumas coisas, mas tem errado em muitas. Então, prefeitura que administra, não presta satisfação à população através da imprensa, que seria uma excelente oportunidade para ele saber o que é que a população está achando da administração dele. Prefeito Rogério Cruz, fica aqui mais uma vez essa indignação, que não é só minha, não é minha, né? É do telespectador, que com certeza gostaria de ter aqui pelo menos um secretário seu. Nem convidamos o senhor, porque a gente sabe que o senhor não viria mesmo, não virá. Mas nem um secretário. Sabia que eu não tive a oportunidade de entrevistar nenhum secretário municipal? Tivemos muito, viu, Paulo? Muitas trocas, inclusive, né? Em várias pastas. Eu acho que poucas pastas do município tiveram o mesmo secretário. Aliás, eu acho que nenhuma, né? De lá até agora, Pois é. foram centenas de trocas. Centenas já é meio exagero também, né, verdade? Acho que não, saiu recente uma matéria É? na mídia com mais de 100 substituições ao longo desse mandato. Vou até conferir no intervalo e eu atualizo vocês. Tá bem, então vamos fazer o seguinte, a gente faz um pequeno, não é intervalo, não é apenas a vinheta, tá pronta? Na vinheta deu problema, não? Não, é um probleminha, né? Travou. A máquina diz que é coisa boa, mas assim como a gente de vez em quando dá uma travada Claro, também, né, vereador? naturalmente. Dá uma travadinha. Então vamos tocar o barco. A gente vai falar sobre essa operação policial na CEINFRA, né, que acabou pela saída, né, do secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Goiânia, que é o Denis Pereira. Mas antes, eu quero abrir o programa com uma matéria que pouca gente mostra, né, infelizmente, aqui na imprensa, mas que merece toda a atenção, merece todo o respeito, porque fica aquela sensação de abandono. Veja bem, a gente vai começar falando, sabe de quê, vereador? A senhora já olhou aqui, a colinha aqui, copiou ou não? Não. Cemitério. A senhora costuma ir a cemitérios? Costumo não com tanta frequência, graças a Deus, mas... A senhora vai conhecer, então, agora, através dessa reportagem do Pedro Henrique Rabelo, como é que está o cemitério Santana. Cemitério Santana, que é o mais tradicional, digamos assim, de Goiânia, porque lá estão, né, sepultadas pessoas como o fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, o primeiro prefeito venerando de Freitas Borges, Íris Rezende, Nion Bernais, enfim, tanta gente famosa é enterrada, lamentavelmente. Meu avô não é famoso, mas está lá também. Está lá também? Está lá. Faça uma visitinha à sepultura, então, Sim. do seu avô, que a senhora vai ver isso aqui que a gente vai mostrar agora. Aqui estão enterradas personalidades da história goiana. Íris Rezende e Dona Íris, Padre Pelágio, Nion Albernaz, Pedro Ludovico Teixeira, entre outras. O cemitério Santana, importante para a capital, requer atenção em relação à zeladoria. No fundo do cemitério tem a capela, onde antigamente eram celebradas algumas missas. Mas a situação hoje é bem diferente. Vidros quebrados, não tem manutenção, as lâmpadas e a fiação não existem mais e também não tem mais celebrações. O padre José Ilo nos revelou que a situação é bem pior. A capela funcionava direitinho e foi rebentada, né, porque não temos vigilância aqui no cemitério. Foi rebentada e carregar tudo, dos forros, do material litúrgico, cálice, patena, âmbulas, tudo isso, cibórios, foi levado as galhetas e todo o material litúrgico. Então não está tendo condição de nós funcionarmos. O padre José Ilo nos contou que além dos vândalos terem agido lá dentro da capela, aqui fora no cemitério também fizeram muitos estragos. Nesse túmulo é só um dos exemplos. Tinha uma imagem grande, pesada, do senhor sentado. Eles furtaram. Aqui tinha um letreiro, algumas placas mostrando das pessoas que foram sepultadas aqui. Eles também levaram tudo. E isso é só um exemplo, porque acontece em todo o cemitério. Aliás, o padre tem uma opinião. Se não tiver uma guarda civil metropolitana aqui, principalmente no período da noite, a tendência é só piorar. A minha experiência é que precisa ter uma guarda contínua aqui no cemitério. Sábado você entra aqui à vontade, domingo, feriado, está aberto o cemitério, não tem quem cuida, quem olha, nada, 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 nada. Que coisa, né? A gente está vendo ali, de olho também no celular do vereador Lucas Quitão, porque ele falou, olha, mas espera aí,
Foi um outro padre que mandou imagens. Padre Luiz Alberto. Luiz Alberto que também celebra Também lá no celebra Santana. lá, isso. Falando a mesma coisa. Ele Só mandou tem umas imagens aí. fotos, tem sim aqui. Então vamos fazer o seguinte, a Juliana já pediu o seguinte, ela vai mandar o telefone dela para o senhor, por gentileza mande para ela essas imagens que eles usam lá no sistema, fica melhor. Olha que imagens, tudo sujo, tudo abandonado, quer dizer, isso aí foi quando que ele mandou para o senhor? Exatamente um dia após o ocorrido, dia 18. Então foi dia 17 de abril aqui nessas imagens. E ele comenta no áudio que esse ano já foi mais de 3 vezes invadido lá. A capela. Essa capela, exatamente. Pois é, o padre Zaíra falou bem, hein? Já imaginou, vereadora? Quer dizer, um padre não poder rezar a missa é porque roubaram o cálice, que é a hora da Eucaristia, não é isso? Que o cálice aparece, aquela coisa, é o símbolo, né, do cristianismo, aquela coisa toda. Roubaram o cálice, roubaram sabe o quê? O sino da capela. Paulo, não só o que aconteceu aí na capela, mas, por exemplo, lá no túmulo, né, na lápide da minha família, por exemplo, roubaram os portas-retratos, que são de bronze. Então, esse problema, nos cemitérios públicos, Paulo, eles são históricos. Eu posso dar uma opinião aqui um pouco polêmica, mas, para mim, esses cemitérios precisavam ser terceirizados. Paulo, precisa de uma gestão terceirizada. A prefeitura ela tem uma série de prioridades importantes, como saúde, educação, e realmente na briga do orçamento público, muitas vezes não sobra o dinheiro, até porque a saúde e a educação hoje a maioria da verba ela é vinculada, depois nós temos o pagamento de servidores públicos, que é muito justo. Então eu defendo, por exemplo, que os cemitérios precisam ser terceirizados. Isso significa, em outras palavras, que a prefeitura, o prefeito, né, por extensão, não dá conta de cuidar nem dos vivos e muito menos dos mortos. Não acho que seja um problema do prefeito, esse é um problema... Da prefeitura. Não acho que seja um problema da prefeitura, Paulo. Mas se é a prefeitura que é responsável pelo cemitério... Tem 15 anos, por exemplo, que minha família tem túmulo lá, e tem 15 anos que a gente vive o mesmo problema. Da porque prefeitura. O que a gente está falando... Pois é, mas... Entra prefeito, sai mas prefeito, o que a gente está falando aqui fica. é o orçamento público, Paulo. O orçamento público não dá para a prefeitura tomar conta de tudo. A prefeitura tem que tomar conta do que é essencial para o ser humano, que é essencial para as pessoas. Os cemitérios, no meu entender, e eu defendo isso, precisam ser privatizados. Lucas Quitão, quero ouvir o Lucas Quitão sobre isso. Sim. Cada um ali, Paulo, poderia pagar uma taxa mínima. A minha família tem condições de pagar uma taxa mínima. E aquelas famílias que não têm, devem ser beneficiadas com com uma isenção de taxa. Agora, a grande maioria conseguiria manter o pagamento desse... Porque só o que a gente gasta por mês, Paulo, de manutenção dessas lápides, compensaria muito mais você pagar uma taxa de manutenção do cemitério. Lucas então, Quitão, eu acredito vereador, na terceirização. O senhor concorda com isso, terceirização? Bom, pode ser um caminho, Paulo. O fato é que não está bom, né? Isso está claro para todos nós e ainda... Hoje é uma responsabilidade do município, é da prefeitura, está ligada à Secretaria de Assistência Social, né, agora de Desenvolvimento Humano, e a vereadora Sabrina trouxe uma possível solução. Acredito que pode ser, Paulo. O problema é que a prefeitura está aí... Não pode largar, né? Enquanto não mas, acontece por exemplo, isso, ela tem que fazer a parte dela. Exato. O que eu ia sugerir aqui era o seguinte, não é a gente dizer que não é culpa da prefeitura, é culpa, está claro. Agora, ela tem que tomar uma solução, né? Ela poderia, por exemplo... e assim, como é um problema histórico, realmente, eu vi isso em outras gestões e piorou agora, mas eles poderiam, por exemplo, já estar em trâmite, né? Se fosse o caso de uma terceirização, se fosse o caso, por exemplo, essa paróquia, alguma associação poderia assumir a gestão e a própria prefeitura, Paulo, tem recurso e poderia, por exemplo, terceirizar o cuidado do cemitério. É uma outra opção, mas tem que tomar uma providência, do jeito que está, não pode ficar e realmente está sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Humano, antiga SEMAS, né? Sempre foi e está nessa situação. Inclusive, em outro programa da TBC, eu estava vendo um telespectador mandando uma mensagem, sabe, sobre aquela obra, daquele outro cemitério, agora me fugiu o nome, que já estava licitada, é um muro daquele cemitério ali na Perimetral, agora eu esqueci o nome dele, municipal também, que tá para terminar já há alguns meses, a obra parou, tinha gente trabalhando, mas sem material, enfim, tá aí nesse impasse. Acho que a prefeitura tem que tomar uma providência. Se não for ela, que ela terceirize, mas que seja resolvida essa situação. Mas se é municipal, a responsabilidade é da prefeitura. Então, já vou pedir, Juliana, né, essa sugestão sua é boa. Eu acho, Juliana, acho não.
Tem certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma percorrida nos outros cemitérios e a gente vai mostrando isso ao longo dos próximos programas. Na próxima quarta-feira, a gente pode colocar também essa questão desses outros cemitérios municipais. Cemitério Parque, chegou aqui para a gente, isso. Cemitério Parque. Exato. Não é de lá que foram enviadas essas imagens. Não, essa é do Santana mesmo, É isso, do daquela Santana. paróquia. Até para dar uma amenizada, e o padre José Ilo, né, a gente acabou falando por telefone, ele agradeceu que a gente tenha mandado a equipe lá para mostrar esse estado lamentável. Prefeito Rogério Cruz, enquanto o senhor estiver sentado aí nessa cadeira, e enquanto o cemitério Santana for da responsabilidade da prefeitura, ou seja, a responsabilidade é do senhor. Por favor, o padre falou bem, e ao telefone ele me disse, porque não tem guarda nem durante o dia, nem durante a noite. Ele disse que à noite aquilo lá vira paraíso das pessoas consumindo drogas dentro do cemitério e praticando coisas abomináveis. Então, prefeito Rogério Cruz, mande alguém lá para dar uma solução nesse problema. O padre falou também ao telefone comigo que ele foi agredido, foi roubado dentro do cemitério. Quer dizer, um absurdo, um absurdo. Para dar uma amenizada, eu quero aproveitar porque o padre também aproveitou a oportunidade de estar falando comigo e me pediu para divulgar. Vamos respirar, né, vereadora? A senhora gosta de festa junina? Adoro, Paulo. É o melhor momento do ano para mim, são os festejos juninos. É mesmo? Então prepare-se, porque essa paróquia em que atua o padre José Iro, paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica na rua Benjamin Constant, no setor Campinas, aqui em Goiânia, acho que é 834, se eu não me engano, o número do prédio. Vai fazer uma festa junina e convida todo mundo para comer pamonha. Gosta de pamonha? Adoro. A senhora é goiana. Goiana, goianiense, do pé rachado. O senhor também é goiano, gosta de pamonha. Que goiano que não gosta de pamonha, né? Caldo, mané pelado, comida típica, música, bebida e muito mais. Festança e comilança será no dia 8 E o quentão, de junho. Paulo? E o não botou, ô padre, o senhor não colocou que vai ter quentão. Será que pode? Pode. Então, vai ser dia 8, hoje são 5. Então, 5, Sábado. 6, 7, é sábado, né? Obrigado. Obrigado pela ajuda. Sábado, então, a partir das 19 horas, festa junina na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica ali no setor Campinas, avenida na rua Benjamin Constant, 834. Vamos lá? Faltou a tal da nota retorno, né, que eu li na abertura do programa, que a prefeitura não manda ninguém para dar uma satisfação para você, telespectador, mas eles sabem muito bem escrever a tal da nota retorno, nota pé, a explicação que eles dão. Vou ler do jeito que mandaram. A Prefeitura de Goiânia informou a nossa produção que firmou o contrato com uma empresa de segurança e monitoramento e que o serviço está sendo instalado em todos os cemitérios da capital. Tomara que seja verdade, tomara. E informou ainda que a Guarda Civil Metropolitana realiza frequentemente monitoramento de rotina no cemitério Santana. Não é o que disse o padre José Ilo. Ele disse agora há pouco, você viu, que lá não tem guarda, não tem ninguém lá. E sobre a reforma da capela, informou que recentemente foi refeita a instalação elétrica da unidade. Instalação elétrica. Só, prefeitura, só a instalação elétrica. Tem imagens aqui que eu fiquei assustado, vereador. Já enviei para a Juliana. Já enviou? Ele enviou para a Juliana, nossa coordenadora aqui, ela vai baixar e colocar no chamado sistema. Daqui a pouco a gente mostra, então, essas imagens enviadas por outro padre, que é o padre... Padre Luiz Alberto. Luiz Alberto, que é da paróquia Nossa Senhora também, não? Ele celebra algumas missas lá, eu não sei se é nessa paróquia, mas ele, inclusive, é professor universitário também, é escritor de alguns livros. Inclusive, ele me presenteou com uma obra dele, um grande padre, muito ativo, e discute muito a cidade de Goiânia, inclusive, Paulo. Padre Ilo também é um grande padre. Que todos bom. eles são. Sim, eu vou confirmar a paróquia dele. Ele mandou tipo assim, cobrando, pedindo socorro? Foi, exato. Em uma outra oportunidade, ele tinha me pedido, até através do meu pai, para consertar a iluminação da paróquia para ele celebrar missas ali. Então, ele tinha um trabalho, não sei se era semanal lá, e tem as fiéis que ajudam ele, tem muitas famílias que iam nessa missa específica. E aí, de vez em quando, faltava iluminação, ele sempre pedia para a gente fazer esse pedido, né? E aí, por diversas vezes, ele me reclamando da segurança, falta de iluminação, e aí, por final, ele desabafou, até mandei o áudio também para a Juliana, dizendo que não adiantou os pedidos e que
o final foi esse, né, da invasão, roubaram até o crucifixo, outras peças da igreja, ele detalha no áudio. O senhor chegou a tentar falar pelo menos com o prefeito ou alguém ligado ao prefeito? Exato, compartilhei inclusive com a secretária da época, que é a Maria Ivelônia, que licenciou recentemente. Foi atenciosa, mas pelo visto não resolveu, mas ela de pronto me atendeu, né? Eu mandei as imagens, contei a situação, ela ficou de dar um retorno. E o que eu tive notícia é que a Guarda Civil Metropolitana encontrou algumas peças, mas, né, o estrago já estava feito. E a gente está vendo as imagens aí, que são imagens anteriores a essa gravação que a gente fez, o Pedro Rabelo fez e a gente exibiu agora há pouco. Olha que estado, vereadora Sabrina, para a gente encerrar, mas é de indignar, né? Quer dizer, uma capela é um local santo, digamos assim. A vandalização, né, Paulo? Pois é. É um absurdo. Isso aí deixa a gente triste vendo um espaço sacro, um espaço tão importante como esse nesse estado. Prefeito, tomara que, se o senhor não estiver vendo, que alguém esteja assistindo, alguém ligado ao senhor, e que mostre isso, prefeito. Respeito, né? Respeito pelos vivos, mas respeito também pelos mortos, prefeito. Respeito pelos mortos também. A família sente, como a vereadora Sabrina que disse, que o túmulo da família também já foi. E túmulos são violados lá dentro. Já mostrei isso em outras reportagens. Tinha ossos expostos, aquela coisa toda. E as pessoas abrem até para roubar. Se a pessoa tiver sabia que se a pessoa tiver um dente de ouro, eles vão e arrancam o dente de ouro? Sim. Dente ou obturação de ouro que seja? Perfeito. Que loucura, meu Deus do céu. Onde é que a gente vai parar? Mas, enfim, mudando de assunto, falando de outro assunto igualmente desagradável e lamentável, foi a operação deflagrada pela Polícia Civil, hoje de manhã, que está investigando, a operação que está investigando crime de fraude em licitações e contratos da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia. O secretário Denis Pereira, que estava à frente da pasta, foi afastado. O prefeito Rogério Cruz concedeu entrevista coletiva. Vamos ver juntos. Acompanhado apenas do procurador-geral do município, José Carlos Isse, o prefeito Rogério Cruz fez um pronunciamento sobre a operação da Polícia Civil que apura irregularidades em licitações da Secretaria de Infraestrutura com empresas de iluminação pública. Muitas pessoas estão preocupadas com o asfalto. Não tem nada a ver com a questão de asfalto, é apenas um processo de licitação no que diz respeito à iluminação pública. São duas as linhas de investigação da Polícia Civil. A primeira trata de fraudes em licitações em contratos da Prefeitura com empresas de materiais elétricos. A segunda trata da contratação de serviços que não estão no processo licitatório ou ainda de serviços com sobrepreço que pode chegar a até 1000%. O prefeito não permitiu que os jornalistas fizessem questionamentos sobre o assunto. Ele disse que a operação não irá interferir na iluminação pública de Goiânia. Esse processo continua, da nova licitação, e que não afetará a questão do processo que nós queremos trabalhar pela cidade, então cuidando da iluminação da nossa cidade de Goiânia. Os mandados judiciais foram cumpridos pela Polícia Civil na casa do secretário municipal de Infraestrutura, Denis Pereira, na sede da CEINFRA, em 8 sedes de empresas de materiais elétricos contratadas pela pasta, além de 9 em residências de sócios administradores e funcionários de empresas e de funcionários públicos municipais investigados. Vereador Lucas Quitão, que informações o senhor tem que não estejam na reportagem? O que é que o senhor sabe que a gente ainda não sabe? Paulo, primeiro ponto, eu fiquei surpreso e de forma até mais aliviado em saber que essas obras de pavimentação, essas que estão interrompendo o trânsito aí, o fluxo da cidade em alguns pontos, não vão paralisar, porque eu estava com medo disso afetar, né? Você vê, por exemplo, a 85, uma obra parada vai ser um caos, né? Então, pelo menos isso não vai acontecer. Sobre os mandados que houveram, eu realmente não tive acesso ainda a nenhuma decisão judicial, nada que aconteceu. Até sobre o afastamento, eu vi o anúncio de que o próprio secretário que fez essa solicitação, né, infelizmente, eu não tive acesso à documentação que complemente o que a matéria já trouxe muito bem aí. Realmente, a situação é essa. E até para a gente ter uma opinião mais incisiva, né, mais concreta, eu acho que é importante
atualizar sobre o que foi, né, Claro. decidido, o que motivou isso e qual o foco, né? A matéria falou que é a questão da iluminação. Eu, por mim, achava que tinha outras questões a serem investigadas, mas... Lâmpadas LED, né? É o que dizem. Mas, enfim, fazendo um registro também, que a gente poderia até levar até você, telespectador, mais informações sobre essa operação, mas não é nenhuma pegação no pé, não é nada disso, não. Mas o prefeito, Rogério Cruz, ele mandou que colocassem os microfones ali das emissoras, foi até ali e fez um pronunciamento. Ele não quis responder a perguntas dos jornalistas, o que é muito ruim, prefeito. O senhor poderia ter esclarecido. Na medida que o senhor não explica o que aconteceu, surgem as especulações. E as especulações nem sempre, aliás, nunca são boas, né, vereadora? O que é que a senhora sabe? Como é que a senhora vê? Acaba sendo mais um desgaste para o prefeito, para a prefeitura. Paulo, eu concordo com o posicionamento do vereador Lucas Quitão. Também não tive acesso aos documentos, mas entendo que a decisão do afastamento do secretário ela é uma decisão importante, assim como o governador Ronaldo Caiado faz também, quando há algum tipo de investigação. Parabenizar o trabalho tanto da Polícia Civil quanto do Poder Judiciário, que fazem um trabalho muito sério de preservação do patrimônio público. Então, esperar o desfecho dessas investigações e entender de fato o que isso pode impactar ou não. As lâmpadas de LED, elas são esperadas pelo município de Goiânia, até porque elas causam uma grande mudança na nossa cidade. Então, o que eu espero como parlamentar é que as investigações sejam feitas, os culpados sejam aí condenados, mas que a administração pública não pare. E a decisão de afastar o secretário Denis, eu entendo que foi uma decisão correta do prefeito Rogério. Tá bem, mais alguma coisa sobre esse assunto? Bom, Paulo, eu acho que é esperar para ver melhor, ter mais informações para a gente trazer aqui com segurança jurídica, né? Para a gente não falar e não ser injusto com ninguém, né, Sabrina? Acho que é o mais certo a se fazer nesse momento. É o mais certo, realmente o mais certo a se fazer nesse momento. A gente também vai ter toda a prudência, naturalmente, como sempre tivemos, para não fazer especulações, né? Que infelizmente acontecem, repito, quando não há a informação. E aí você fica perguntando, mas por quê? A senhora não se pergunta por que aconteceu isso? Só quer saber, o senhor também quer saber. Claro. O telespectador também quer saber. Mas, enfim, isso acabou afetando também o trabalho, por exemplo, na coleta de lixo, né? Que houve também a saída da Limpagim, consórcio Limpagim, não é isso? Esse é um ponto muito sensível, Paulo. Eu não sei se é desdobramento dessas investigações, mas eu vi também que teve uma decisão, né, nessa tarde, suspendendo o contrato que já era emergencial, né, ou seja, já foi feito com esse intuito de emergência, de urgência, de sensível. Então, ele suspenso, eu não sei se a Comurg vai dar conta da coleta, como estava em crise há poucos dias. Então, isso também nos preocupa, né? Porque o lixo, Paulo, é uma questão que até a Justiça tem cuidado em intervir, né? Você viu aquela época que o TCM chegou a suspender o contrato, voltou. O próprio Tribunal de Justiça suspendeu em liminar e voltou. Porque uma semana sem coleta, a cidade já sente, né? Então, assim, me preocupa o que será feito nos próximos dias. Se a Comurg vai se desdobrar para atender ou se nós vamos, através de outra emergencial, tentar com outro consórcio de outras empresas. Enfim, acho que a Prefeitura tem que unir forças para resolver esse problema aí nos próximos dias. Porque nas ruas o lixo está esparramado, né? Os moradores continuam a reclamar desse problema da coleta em vários bairros de Goiânia. Então, a Limpagim, né, que fazia esse trabalho, que assumiu a limpeza, pelo visto, não resolveu o problema. Mas vamos ouvir a população. O problema do lixo continua em Goiânia. De acordo com essa moradora, o caminhão que faz a limpeza não está passando nos dias necessários, o que está causando o acúmulo de lixo. E embaixo, lá na viela, não está passando de jeito nenhum. Porque a gente tem um grupinho e os pessoal reclamam, não está descendo. Lá em Goiânia, há alguns meses é possível notar o descaso com a coleta de lixo. Aqui na Vila Jardim Vitória não está diferente.
Essa é a situação em frente às casas. Muito lixo para recolher. É cachorro rasgando, jogando nas postas, a gente pega, a gente mesmo barre, coloca para dentro de novo, torna em sacar, torna para fora, é aquela... O prefeito disse que arruma, mas trocou a gestão, mas está a mesma coisa, né? Quer dizer, trocou a gestão, mas não resolveu nada. Tirou a Comurg e pôs outra, ficou a mesma coisa, né? Em outros bairros da capital, a situação do lixo está do mesmo jeito. E no Goiânia 2, o consórcio Limpa Gin assumiu a coleta, mas ainda não resolveu o problema. É um problema sério. Vamos lá na frente, vocês veem ali como é que estão as lixeiras. Eu não sei, mudou de firma, mas parece que o programa não continua ruim do mesmo jeito. Tá bem, né? Desculpe, o telespectador me informam que o áudio foi picotado aí, problema na edição, na matéria, sei lá, como a gente dizia antigamente, na fita, né, que não existe há muitos anos. Mas, enfim, essa manutenção, o que é que a senhora espera? Que está aqui, a Justiça suspendeu essa semana o contrato do consórcio Limpa Gin. Uma empresa, o que aconteceu foi o seguinte, uma empresa que participou da licitação recorreu, alegando ser preciso investigar suspeitas de irregularidades na licitação. E com essa decisão, a Comurg deve voltar a ser responsável, mesmo que temporariamente, por todo o serviço de coleta e varrição de rua nas regiões em que o consórcio atuava até agora. E aí, vereadora Sabrina Garcês, como é que vai ficar? Que expectativa sincera, honesta a senhora tem, depois dessa crise toda agora? Como é que vai ficar a coleta do lixo, que já está irregular, está muito ruim? Tende a piorar? Vai demorar para ser regularizada? Paulo, quando eu vi essa notícia no jornal hoje à tarde, isso me causou fiquei muito assustada, na verdade, porque esse problema que a gente teve com coleta, ele é um problema enorme, não é só um problema da coleta de lixo em si, mas ele acarreta aí a presença de animais peçonhentos, a gente pode ter um problema de saúde pública, então é realmente um problema muito profundo. Já solicitei informações à prefeitura para entender como que essa coleta vai ser feita, porque o mais importante, independente da licitação ter sido suspensa e etc., desse problema burocrático, fundamental é que a coleta não pare. A coleta estava sendo regularizada, então esse processo de regularização ele não pode retroceder. Então, nós estamos atentos a isso. Como eu disse, solicitei informações da prefeitura, ainda não tive resposta. Solicitou hoje? Sim. Hoje ainda? Sim. Ainda não recebeu resposta? Ainda não tive resposta, sim, mas estarei atenta para que a coleta não seja interrompida e que a gente não retroceda. E, mais uma vez, desculpe só para fechar, a nossa equipe, né, tentou ouvir também o consórcio Limpa Gin, que foi contratado pela prefeitura para fazer essa limpeza, a limpeza urbana de Goiânia. Só que não temos resposta. Pior ainda, né? E nos outros ainda tinha alguma resposta, não conseguimos resposta da Limpa Gin. Sim. Na matéria veiculada que nós vimos mais tarde, a imprensa comenta que foi uma suspensão em primeiro grau, vereador. Então, acredito que a prefeitura deve recorrer dessa suspensão para o Tribunal de Justiça na tentativa de reformar a decisão, né, e ganhar tempo. Então, em tese, ela deve recorrer da decisão para continuar contando com o consórcio na coleta até que tenha uma decisão do colegiado do Tribunal de Justiça, porque foi um juiz de primeiro grau aqui da 4ª Vara da Fazenda Pública, juiz William Fabian, que suspendeu liminarmente. Então, penso eu que a prefeitura deve recorrer dessa liminar e nos próximos dias a gente tem uma definição disso, né? Se tem o consórcio ou se é só a Comurg mesmo na coleta. A senhora tem informações sobre a estrutura da Comurg hoje, vereadora? Ela teria condições de assumir, ainda que temporariamente, como eu disse agora há pouco, esse serviço de limpeza da cidade? Paulo, eu acredito que não, até porque houve a necessidade, por exemplo, da contratação de uma empresa de limpeza. Então, se antes a Comurg já não estava dando conta de executar essa limpeza, agora, dessa maneira imediata, acho que a prefeitura terá dificuldades. Acredito também no equilíbrio do Poder Judiciário, porque a gente precisa entender que a limpeza urbana ela é essencial. Quando a senhora diz isso, me vem à memória aquelas imagens, né, da época de Paulo Garcia.
que a cidade foi tomada pelo lixo. Né? Não está muito diferente hoje, não. Naquela época foi um pouco pior, mas hoje não está muito diferente, não. Alguma coisa mais sobre lixo? Não, só lembrar que o governo Íris, né, a gente participou, acompanhamos isso de perto, deixou a Comurg com 80 novos caminhões, né, numa situação de saúde administrativa, as coisas andavam bem, né, então, em pouco tempo de descuido, esse foi o resultado. Então, mais um tema, Paulo, para a gente refletir nesses próximos meses aí, em que a cidade vai ser discutida, né, passada a limpo, né, no período eleitoral. Eu acho que nós temos que encontrar uma solução para a Comurg, porque esse é um problema recorrente, é um problema histórico, né? E acho que a cidade tem que se proteger desse tipo de coisa, né? Você lembrou bem do Paulo Garcia, há poucos anos, né? O Íris conseguiu manter ali um padrão de serviço bom, regular, mas agora já volta o problema. Então, eu acho que está na hora de resolver de uma vez, né? A gente encontrar uma saída definitiva. A saída seria escolher bem na hora de votar? Também, inclusive, escolher por propostas, né? Eu acho que esse é o grande desafio dessa eleição. E se você me der liberdade, Paulo, eu sempre planto essa sementinha, né, na cabeça das pessoas. Não vamos votar só por ideologia, não vamos votar só por lado, por partido, vamos votar em propostas, né? Vamos escolher por quem tem solução para a cidade. Eu acho que um buraco na rua, o problema da coleta, Paulo, não tem ideologia, não tem partido, né? A gente tem que escolher a pessoa que tem capacidade para fazer isso, seja um homem, uma mulher, né? E pensar nisso também para quem vai te representar na Câmara, né? Se está mesmo à altura do que você espera da cidade, né? E a gente esquecer também essa velha política da barganha, do voto, né? Do toma lá da cá. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem, porque é agora que a gente vai decidir nosso futuro. É verdade. O senhor tinha pretensão de se candidatar a prefeito. Desistiu por quê? Eu tenho esse sonho, Paulo. Eu adiei porque o partido não me deu espaço, né? O presidente do meu partido nem sequer respondeu o meu pedido de prévias, né? Que é aquela consulta dos filiados para a gente decidir se teríamos ou não candidatura própria. Na época, o presidente do meu partido queria até fazer uma composição com o PT, que era o que me preocupava ainda mais, né? Não ter candidatura própria e ainda se aliar ao PT me preocupa até hoje, e por isso mudei de partido e mudei também, adiei esse sonho de me candidatar a prefeito e resolvi disputar novamente, né, uma cadeira na Câmara. Sou pré-candidato a vereador por Goiânia, justamente com essa intenção de reagir Goiânia, né, de passar a cidade a limpo e pensar Goiânia para os próximos anos, né? Tanto eu como você, a Sabrina, vivemos a cidade no dia a dia, né? Somos de uma geração que queremos uma Goiânia muito melhor do que nós temos agora, né? Prestar um serviço à altura do goianiense, não é o que nós estamos tendo, mas nós podemos sim colocar a Goiânia como a melhor capital do Brasil, por que não, né? Só depende dessas nossas escolhas. Verdade. O senhor é do partido do pré-candidato Sandro Mabel. O senhor está fechado com ele? Pré-candidato Sandro Mabel é, inclusive, para mim, o que tem competência, o que tem currículo, o que tem condição de fazer isso que a gente está pensando para Goiânia. Passar a cidade a limpo e colocar ela no eixo, né, à altura do goianiense. E é também o partido do nosso governador Ronaldo Caiado, que inclusive é o primeiro governador com essa aprovação recorde, né, na capital, né, um governador que tem mais de 80% de aprovação positiva aqui, colaborou muito com a segurança pública e vai ajudar, se for eleito, Sandro Mabel, a fazer isso também em Goiânia. Tá bem. Sabrina Garcês é vereadora pelo Republicanos. Seu partido, a senhora, está fechado com quem? Paulo, Mabel? Nós tivemos uma reunião interna do nosso partido e a presidência do Republicanos toma as decisões em conjunto. E hoje os nossos pares, né, o deputado estadual Quirino, o deputado federal Jefferson, os outros 2 vereadores, decidiram, estamos na base do prefeito Rogério e decidimos continuar apoiando o prefeito Rogério. Então, essa é uma decisão coletiva do partido, do diretório aqui do município de Goiânia, e nós vamos caminhar e fazer nesse momento, Paulo, um diálogo do partido com a sociedade. O Republicanos hoje é o 6º maior partido do Brasil. Nosso presidente nacional aí pode ser o presidente do Congresso no ano que vem. Até 2030, nossa carta programática está determinada que nós vamos disputar a presidência do Brasil. Então, é um partido que tem propostas, é um partido hoje que se coloca
como o verdadeiro partido da direita, defendendo as pautas da direita. Então, eu acredito Mais do que o PL? é o verdadeiro partido, Paulo, O da PL direita. é fake? Não sei se o PL é fake, mas o Partido Republicanos ele tem uma base consolidada desde a sua fundação. O Partido Republicanos ele já foi fundado assim. O PL houve transformações, o PL há um tempo atrás era o Partido do Livres, por exemplo, que o vereador Lucas Quitão fez parte. Depois houve, né? sim, houve o PSL, houve uma movimentação, e o que é normal, né? Eu acho que esse é um processo natural. Mas hoje o Partido Republicanos, ele conta desde o seu nascedouro com um programa muito bem definido. E aqui em Goiânia não vai ser diferente. Nós caminharemos, hoje a decisão é de caminhar com o prefeito Rogério Cruz, mas mais do que caminhar com o prefeito A, com o prefeito B, Paulo, o Republicanos, ele caminha ao lado da população de Goiânia. Então a gente tem feito encontros, reuniões nos bairros, a gente tem conversado com a população para entender o que a população espera, não só do prefeito, mas dos seus representantes, da Câmara Municipal. O Gustavo Gaia, né, que é do PL, e está aparecendo bem nas pesquisas, hoje inclusive foi divulgada uma, está um empate técnico ali em cima, entre Gustavo, Adriana Cossi e Vanderlan. O Gustavo não seria o normal, já que a senhora se diz de direita? Não seria normal apoiar o Gustavo? Eu me considero centro-direita, Paulo. Direita. Gustavo também é de direita. A senhora não apoia Gustavo por quê? Não entendo que hoje o pré-candidato Gustavo represente aquilo que Goiânia precisa. As pautas hoje que o pré-candidato Gustavo, aliás, eu não ouvi ainda nenhuma proposta para os problemas que Goiânia enfrenta, transporte, saúde, educação, nós ainda não conseguimos observar qual que é a proposta do candidato Gaia. Não é, como o vereador Lucas Quitão falou, Paulo, não quer dizer que estar de um lado, ou se denominar de um lado, quer dizer competência ou garantia de fato de execução de uma boa gestão pública. O republicano está preocupado com a gestão, com a vida das pessoas na prática, em como transformar a vida das pessoas para melhor. E é desse lado que o republicano estará. Tá bem. Falar um pouco de política também, porque tudo passa pela política. Vou falar agora de um problema sério, né? A tal da saúde. A saúde aqui em Goiânia. Nossa equipe passou por 2 CAIs para ver como é que estão os pacientes. Eu não vou dizer aqui não, você vai ver nessa reportagem da Brunelli Portela e do cinegrafista Tiago Costa. Pacientes de Goiânia reclamam da demora no atendimento médico. A espera tem gerado desconforto e transtorno. A situação foi observada no CAIS Campinas. Maria Cailane estava esperando atendimento há cerca de 5 horas e neste tempo havia passado apenas pela triagem. Eu estava sentindo dor de cabeça, pegando febre, dor no corpo e lá estava saindo sangue pelo nariz. E até agora nada. Já dormi, já acordei e nada de ser chamada. O paciente relatou a experiência no CAIS Campinas. Isso aqui é um descaso que todo mundo, isso aqui não existe não. O problema na demora dos atendimentos se repete em outras unidades, como aqui no CAIS Urias Magalhães, na região norte da capital. Insatisfeitos, os pacientes reclamam da longa espera em filas e na falta de atendimento prioritário. No CAIS Urias Magalhães, Michele aguardava por atendimento para os 2 filhos. Não tem nenhum atendimento preferencial, somente de colo, né? Eu vejo os pais, tem pais ali, mães ali que têm uns filhos de 6, às vezes recém-nascido, né? E não tendo prioridade. Isso que realmente deveria ter prioridade, né? Porque são novinhos, né? Os CAIS são unidades de atendimento aos usuários do SUS que oferecem serviços ambulatoriais e também de urgência e emergência. Enquanto o problema das unidades não é resolvido, os pacientes continuam enfrentando desafios em busca de atendimento e cuidados médicos. Principalmente os idosos, né? Fica complicado para os idosos também, que precisam de um atendimento mais rápido, né? Porque às vezes o idoso está sentindo ali, talvez não pode falar. Travou. Que coisa, né? É máquina, né? Máquina pifa mesmo, né? Enfim. E passa uma raiva na gente. A senhora
navega muito pela internet, nos computadores? Paulo, eu sou mais analógica. Ah, eu, é? preciso de papel, eu preciso de caneta, eu preciso de escrever. Eu não sou do mundo... Eu acho que a tecnologia ela é brilhante como meio de melhorar a nossa vida. E a gente tem que ficar atenado a isso, principalmente na administração pública. Mas hoje, por exemplo, eu prefiro ler um livro impresso do que ler na tela. É outra coisa, né? Livro, jornal. Vamos lá, resposta que deu a Secretaria Municipal de Saúde sobre esses problemas, né, que a gente mostrou aí dos CAIs e que a população conhece muito bem, ainda que não frequente os CAIs, mas com certeza você, telespectador, já deve ter visto dezenas, centenas de matérias falando desse problema nos CAIs. Mas a Secretaria Municipal de Saúde, olha a tal da nota retorno aqui, aliás, Juliana, tá no ponto aquele print que eu coloquei no início do programa? Que de repente as pessoas vão assistir o início do programa, poderão ver. Se tiver, coloque para mim, por favor, aí. Eu perguntando para a produção, quem que a prefeitura vai mandar para responder aos problemas de hoje? Aí a produção respondeu, a prefeitura não irá mandar representante. No máximo, nota retorno. Que absurdo, né? No máximo, nota retorno. Ou seja, eles não mostram a cara, como nós aqui estamos mostrando, para falar sobre os problemas. E a Secretaria Municipal de Saúde mandou a seguinte nota, veja que preciosidade, que os atendimentos estão ocorrendo normalmente. Ora, Secretaria, convide a gente para visitar um desses CAIs em que os atendimentos estão ocorrendo normalmente. Você conhece algum? Paulo, depende do dia, depende da especialidade, depende, né, do momento. Já aconteceu, por exemplo, eu estava vendo aí o CAIS de Campinas, né? Se você for lá do meio para o fim da tarde, é um caos. Tem horários de manhã que está mais ou menos vazio, mas, por exemplo, se você for na ala de atendimento pediátrico, em qualquer hora do dia vai estar ruim, vai estar lotado. Então, é até coisas que a prefeitura precisa observar. Um ponto que eu discordo muito, já vem de algum tempo, de centralizar o atendimento pediátrico em Campinas, sabe? Isso já é um problema. Como é que uma mãe de uma criança lá do Vale dos Sonhos está passando mal, vai pôr a criança no ônibus para ser atendida em Campinas, pô? Isso é ignorância pura. Por que não põe um pediatra em cada unidade de saúde, nos bairros, para a mãe chegar lá, ter... Melhor que concentrar lá e ninguém ficar satisfeito. Porque se você, qualquer hora do dia, lá vai estar cheio de gente. Concordo. Inclusive, essa é uma briga que a gente tem desde o primeiro mandato nosso, quando houve a concentração no CAIS de Campinas da parte de pediatria, e a gente defende também essa descentralização. Eu não sei se daria em toda unidade de saúde ou todo CAIS, justamente até porque existe uma falta de pediatra hoje até na rede privada, Paulo. Verdade. A formação de pediatras, né? Isso é verdade. Mas, no mínimo, em cada região, de maneira descentralizada, eu defendo, que eu acho que a prefeitura conseguiria cobrir a cidade inteira, facilitando para as mães poderem levar seus filhos quando eles estão doentes. Tá bem, deixa eu acabar de ler aqui essa nota da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria diz o seguinte, o tempo de espera previsto está em torno de 45 minutos, desde o momento em que o paciente faz a ficha até ser atendido pelo médico. Se for 45 minutos, eu vou começar a ser atendido nos CAIS, sabia? Porque está melhor que o plano de saúde, Paulo. Está melhor que o plano de saúde, é isso que eu ia dizer. Está melhor que o plano de saúde. Será que é 45 minutos? Mesmo você que usa o serviço, né, do SUS, da Prefeitura de Goiânia, pode dizer melhor do que eu. E diz ainda, sobre o atendimento prioritário, a classificação é feita também considerando a gravidade do paciente. Nós é que somos pacientes, né? Haja paciência, né? Haja paciência para receber essas notas, retornos. Que coisa absurda. Vamos lá, mudando de assunto agora, vamos falar de um projeto da TV Brasil Central, que teve, digamos assim, o lançamento hoje, na manhã de hoje. É um projeto chamado Goiás, Futuro do Brasil. Foi promovida uma palestra sobre o tema Ética na Gestão e na Inovação. E Adriano da Rocha Lima, que é o secretário de Gestão, de Governo, aliás, de Ronaldo Caiado, fez essa palestra que passou muito sobre a questão da ética. Passou todo o tempo sobre a questão da ética. Evento foi realizado no auditório Lígia Rassi, aqui onde estamos falando, nesse estúdio, que está no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Vamos conferir.
O secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, trouxe a experiência no comando da pasta para outros integrantes do primeiro escalão da administração do Estado. Ele afirma que são vários os exemplos já adotados na administração estadual. A ética visa a melhor convivência. Você só pode tratar da ética em conjunto com as pessoas. Não tem como você definir normas, princípios, condutas éticas fechadas de dentro do escritório sem envolver aquele que convive com você. Então nós precisamos ouvir, isso foi feito, ouvir a população, participar. E a ética ela é viva, né? A ética é prática, né? É como Aristóteles dizia, a ética está dentro das ciências práticas e não das ciências teoréticas. O projeto foi idealizado pela Agência Brasil Central e tem a parceria da Secretaria-Geral de Governo e da Controladoria-Geral do Estado. O presidente da ABC, Reginaldo Júnior, destaca que a intenção é que, a partir do evento, seja elaborado um documento que poderá servir de modelo para outros governos. É importante dizer que o governador Ronaldo Caiado é o governador com maior aprovação do Brasil, 86% de aprovação aqui em Goiás. Então, a gente vai divulgar para todo o Brasil a maneira que o governador ele trabalha, a maneira que nós, gestores, nós secretários, presidentes de agência, a gente trabalha para que essa aprovação seja tão alta e para que a gente possa também poder repassar as ideias que a gente faz aqui em Goiás para todos os estados, também para o Brasil. O Brasil também está precisando de boas ideias. Um dos integrantes do primeiro escalão do governo do estado que participou do evento foi o secretário estadual de Economia, Francisco Cérvulo. Ele acredita que a discussão da ética e da transparência é fundamental para o serviço público. Aquele servidor público que está preocupado com a sua avaliação ética e moral e está direcionado por valores, esse servidor ele tem muito mais capacidade de avaliar o impacto desses processos na vida do cidadão e dentro da própria administração estadual. O projeto Goiás, Futuro do Brasil, segue durante o ano com uma série de palestras, sempre na primeira quarta-feira do mês. Bem, né? Que pena, né? Peço desculpas mais uma vez a você, telespectador, e também ao Adriano da Rocha Lima, né? Porque a matéria acabou sendo interrompida por um problema técnico, né? Atenção, pessoal da técnica da TV Brasil Central, vamos resolver esse problema, né? Porque ocorreu 3 vezes já no dia de hoje, é isso mesmo, né? Ah, foi? Então eu que estou precisando de conserto. Está me informando aqui o câmera que deram uma pausa ali no final. Eu achei que tinha mais alguma coisa a ser dita seca, aí. Né? Seca, né? Tá vendo? Desculpe, então. Como é que se dizia antigamente? Desculpe a nossa falha. Antigamente, aqueles locutores. Cid Moreira cansou de dizer isso, né? Sérgio Chapelin dizia isso, desculpe a nossa falha. A falha agora foi minha. Mas vamos lá. Hoje de manhã, a Assembleia Legislativa concedeu título de cidadão goiano a 4 procuradores e promotores do Ministério Público de Goiás. Vamos ver. A sessão solene e extraordinária reconheceu de forma legal aqueles que, com compromisso e lealdade, fazem jus à causa da justiça e do bem-estar social. Os 2 paulistas, Procurador-Geral de Justiça Ciro Terra Pérez e o Procurador de Justiça Ailton Flávio Vec, e os 2 mineiros, Subprocurador-Geral de Justiça Marcelo André de Azevedo e o Promotor de Justiça José Humberto Nunes Nogueira, receberam o título de cidadão goiano. Tenho uma gratidão imensa, uma alegria imensa de pertencer ao Estado de Goiás, já pertenço de coração e hoje, né, vamos ratificar esse vínculo, né, sacramentar por lei, né, essa pertença que eu já tenho dentro de mim há muito tempo. Eu escolhi Goiás e Goiás agora me escolheu. Então é um momento ímpar para a minha vida. É um momento em que eu me torno, não só de fato, mas de direito, um cidadão goiano. Sempre trabalhando pela sociedade goiana e agora pelos meus irmãos goianos. É uma honra muito grande de receber esse título da Assembleia e principalmente do nosso presidente, Bruno Peixoto, e espero que eu possa continuar a contribuir com a nossa sociedade goiana. É a realização de um sonho, em primeiro lugar. Eu estou em Goiás há 32 anos, aqui
eu construí tudo de bom da minha vida, não só no lado profissional, mas também no lado familiar. A sessão solene foi proposta pelo presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. E os demais deputados, delegado Eduardo Prado, do PL, e Virmondes Cruvinel, do União Brasil. O governador do estado, Ronaldo Caiado, participou da solenidade. Não só a homenagem que foi feita a ele, como a honraria que foi dada de título de cidadão goiano, mas o que eles prestaram ao estado de Goiás. Acho que isso é importante. O Goiás se sente orgulhoso em tê-los hoje como goianos. Verdade, né? Quem não se sente orgulhoso, né? Eu me considero goiano, fiz 49 anos agora de televisão, de Goiás, né? E tive a honra de receber o título de cidadão goiano e também de cidadão goianiense numa festa só que foi, para mim, muito importante, memorável, né? Aí que eu me senti goiano mesmo. Para encerrar o programa, vereador Lucas Quitão, o senhor disse que quer fazer um convite? Que convite é esse? Paulo, quero convidar todos os amigos e amigas da Vila Pedroso, da região leste de Goiânia e também, né, de toda a região metropolitana, Senador Canedo, quem está ali nos arredores. Nessa sexta-feira, a partir das 8 da manhã, a Secretaria da Retomada do Governo do Estado vai realizar um mega feirão de oportunidades. O Feirão do Emprego, são mais de 4.000 vagas de empregos, são também centenas de vagas de cursos profissionalizantes e, além disso, quem fizer o curso e preencher os requisitos do Cadastro Único e outros, vai ter aquele microcrédito de R$4.000 para começar o seu negócio, vai ter também uma biblioteca da Secretaria da Cultura, vai ter fichas e senhas de identidade para quem precisar e também atendimento de beleza, uma série de outros eventos, atendimentos lá na Praça 1º de Fevereiro, lá na Vila Pedroso. Então está todo mundo convidado, quem precisar de uma oportunidade, vai lá que vai ser uma chance de mudar de vida, né? Eu encaro isso como uma oportunidade para todo mundo que precisa, para a gente poder melhorar ali, complementar a renda dessas pessoas e dar mais dignidade ainda para esses goianienses que precisam de uma oportunidade para trabalhar ou para empreender. Também, que dia é? Sexta-feira agora, a partir das 8 da manhã, na Vila Pedroso, Praça 1º de Fevereiro. Depois de amanhã. Exatamente. Com a parceria do César. Parceria do nosso grande secretário César Moura, da Secretaria da Retomada do Governo do Estado, né, de toda a equipe do governador Ronaldo, e inclusive ele vai estar lá juntamente com outros grandes nomes aí do setor produtivo, como o Sandro Mabel e outros amigos que têm nos ajudado nessa nossa batalha contra o desemprego. Tá bem. Boa sorte, né? As pessoas devem aproveitar então essa oportunidade, né? Vereador Lucas Quitão, vereador pelo partido União Brasil. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Uma boa noite ao nosso telespectador também, minha amiga Sabrina e toda a produção da TBC. Contem conosco lá, fiquem com Deus. Amiga mesmo, né? Muito amiga, de muitos anos. Né? Começamos juntos no movimento estudantil. Na época Estudava do centro acadêmico. No mesmo ano, mesma sala? Não, né? A Sabrina veio um pouco antes dela. Quando eu comecei no movimento estudantil, ela já era uma grande líder, né? Eu imitava ela ali, tentava aprender um pouquinho com ela. Por isso que não deu debate, tá vendo? A gente convida amigos, né? Amigos de vez em quando discutem, né? A gente não quer discutir. Como diz o Rafael Vasconcelos, brigam as ideias, não as pessoas. Exato. Mas faltou aquele molhozinho hoje, né, vereadora? Ah, Paulo, o vereador Quitão, ele é muito bondoso. Obrigada, Quitão. Quitão é um grande parceiro, Estamos com uma parceria muito boa na Câmara Municipal, fizemos vários debates juntos sobre Goiânia e é um prazer estar aqui. E a gente estava falando aqui no intervalo, né? Mas vereadores que realmente pensam em Goiânia, porque existem sensacionalistas e tudo bem, viu, Paulo? Cada um faz o mandato da melhor maneira que achar, né? Mas eu e o vereador Lucas, a gente tem a ponderação, a gente realmente trabalha em cima dos projetos para a nossa cidade. Agradecer você pela oportunidade de estar aqui, agradecer aos nossos amigos que acompanharam a entrevista e convidar todos que quiserem continuar falando de política, falar de Goiânia, para nos acompanhar nas redes sociais, @SabrinaGarcês. Bora lá bater um papo sobre Goiânia. Garcês com Z no final, Z. não é isso? Isso aí. Tá bem. Falando em Garcês, mande um abraço para a mamãe. Cida Garcês, que também foi vereadora, não é isso? 3 mandatos. Olha onde é que eu fui encontrar a Cida outro dia. No hospital, fazendo exame. Ela fazendo exame, eu também fazendo exame. E a gente bateu um papo daqueles bons mesmo. Porque, como eu disse, né? Demora não acontece só nos cais, não.
particular, plano, também essas coisas também tem demora. Mande um beijo para ela. Pode deixar. Um beijo para a senhora também, gosto muito da família. Quem está assistindo ao programa é o nosso Marcos Edson, técnico, engenheiro, aliás, daqui da TV Brasil Central, e diz o seguinte: boa noite, Paulo, estou acompanhando o programa, vi o problema do travamento do VT e já solicitei a verificação e solução do problema. Meu amigo Marcos Edson, pedido seu é uma ordem, tanto que o Asaf, que está cortando o programa aqui, o diretor de imagens, já me informou que o problema não era exatamente, né? O problema era, sabe onde? No computador, bastou dar uma limpadinha no computador e ele passou a funcionar bem, tá certo. Que bom se fosse assim com a gente também, que não tivesse problema, né? Dá uma limpadinha, a gente fica bom, Paulo, novo. mas às vezes tomar um banho quentinho dá uma renovada, né? Mas não é esse banho que eu digo, não, é banho de tudo mesmo. Tá com doença? Toma um. Pode ser um banho, né? Mas desde que cure tudo. Mas que cura tudo é a cabeça da gente, é a alma da gente e ele lá em cima. Obrigado a você, telespectador, obrigado pela companhia. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã. Até lá. Aqui em Goiás é abril, verde e amarelo e ninguém invade propriedade do nosso estado de Goiás. Nossa polícia entra para resolver, para salvar vidas e para proteger 7 milhões de goianos. Eu comemoro em Goiás o número de famílias que eu tiro da condição de pobreza e os coloco na condição de produção.